So welcome all of you. And before we start, we spend a minute in silence. Invoke the divine being, the supreme being. Então, ele pediu para nós, antes de começarmos, aproveitarmos e para fazermos esse minuto de silêncio. So once again, good evening to the people joining from India and from different parts of the globe. Good morning to the west coast of US and Canada. And welcome to the episode 16 on responsibility. As all of you are aware, a couple of days ago, we had this beautiful Mama Day celebrated. This was in remembrance of our very dear Mateshwari Jagdamba Saraswati, whom we used to call, or we still call her very lovingly as Mama. And all of you know that she was an epitome of many virtues, but we have covered since the last 3 episodes, the first 2 values on humility and economy by Sister Jayanti from London, which Mama was an embodiment of. We also are planning to have a silence retreat on economy for the same in the first week of July. And we were very fortunate that Asha Didi was there to cover with us on detachment. And beautifully, we have experienced the value which was taken into much of depth, also with the practical aspects which Asha Didi had covered, because she was undergoing those challenging situations that time, which she had shared. And today we are here with Asha Didi again. We are very, very fortunate, despite having a busy schedule. She has given us time. She will be covering on responsibility. Então, perdão, tinha o microfone fechado. Ele estava fazendo uma revisão e ele está lembrando de Mama sobre a palavra responsabilidade, porque Mama ela era a responsabilidade, é a habilidade para dar resposta. E Mama ela dava resposta a cada situação de forma muito especial, muito linda. E de uma forma muito perfeita. E agora nós temos a Asha Didi e temos pessoas desde o Canadá, Estados Unidos, até a Índia, né? E a Asha Didi vem da Índia. E ela acabou de chegar. Então, querida Asha Didi, estamos a dar as boas-vindas de Vancouver. Muito obrigado por partilhar o seu tempo conosco e gostaríamos de presenteá-la e dar as boas-vindas com esse buquê de flores muito lindos. Obrigada, Didi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sister Anu, pelas flores. E agora eu gostaria de apresentar a Asha Didi. Penso que já ouviram falar de Asha Didi. Então, uma recapitulação. Ela veio para Brahma Kumaris, foi apresentada a Brahma Kumaris com 9 anos, e desde 72 ela dedicou sua vida à organização. E ela também foi medalha de ouro no Master de Ciências Sociais. E ela está na ala da administração e coordenadora regional da zona de Delhi.
E ela tem a perfeita mistura de amor e lei, e eu olho para ela, e ela é a personificação de como lidar com responsabilidade, porque ela também é a diretora do Centro de Retiros em Delhi. Então, ela tem imensas responsabilidades, mas ela é sempre muito leve, enquanto desempenhando todas as suas tarefas. Então, é um prazer, Didi, ver você tão leve, apesar de ter tantas responsabilidades. Então, em relação à tradução, eu espero que todos consigam entrar no português. Ele está dando algumas instruções. Nós não vamos abrir, não vai haver mensagens, mas depois nós vamos ter um tempo para pergunta e resposta. E aí sim eles vão abrir as conversas, tá bem? Esperemos que a tecnologia não nos falhe. Então, agora vamos passar para a Asha Didi. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Manoj Bhai, Muito obrigado, Manoj Bhai, for giving this opportunity. por nos dar esta oportunidade. And thank you for the E obrigada of rose. pelo lindo buquê. And I also E eu também welcome the audience. dou boas-vindas a Not Cláudia everyone e a todos os que estão a ouvir in subtle form. e que estão numa forma sutil. Todos estão presentes diante de mim. When it comes to the value of responsibility, Quando nós temos de falar sobre o valor da responsabilidade, figure that emerges in my mind a figura que surge na minha mente is that of Brahma Baba é aquela de Brahma Baba, and Dadi Prakash. Mama e Dadi Prakashmani. What is responsibility? O que é responsabilidade? If we look at it, Se nós observarmos, we are being given or we are taken. nós temos recebido e Maybe doado due to circumstances, tarefas e responsabilidades, necessities, and it can be out of our own choices also. necessidades. And a moral responsibility is E quanto mais há responsabilidade, that role that has been entrusted to us. nós temos de honrar aquilo que nos foi colocado à frente. Look at Brahma E quando olhamos para Brahma Baba, Brahma Baba's case is very different. o rosto de Baba Where he says era muito diferente. he did not want that, but it was just by chance. The Shiv Baba caught hold of him. Mas When Shiv Baba Shiv Baba falava através da boca dele. found him and E made quando him Shiv Baba o encontrou e o tornou um instrumento, he became very responsible. ele se tornou muito mais responsável I ainda. remember Eu me lembro Brahma Baba de Brahma Baba, to say that I was a simple. eu lembro do que Brahma Baba costumava dizer, que ele era uma pessoa muito simples, de família, um chefe de família muito Baba, simples. Shiv Baba has
Mas quando Shiv Baba o encontrou e o tornou o seu instrumento, e desde que eu me tornei a carruagem de Shiv Baba, né, de Brahma Baba falando, eu tive de tomar uma posição. Experienced by him. He was held in high esteem in his social milieu. He was very reputed diamond merchant, E ele era uma pessoa very muito honest. muito honrada, com uma reputação muito conhecida. And people used to look at him as the one E as pessoas costumavam olhar para ele discipline, com disciplina, que ele era uma pessoa com disciplina, com honestidade, com but when Baba rigor. E found him, quando Shiv Baba he o encontrou, accepted that ele responsibility. aceitou aquela responsabilidade And not only accepted the e não responsibility, somente aceitou a responsabilidade, but mas também, simultaneously he had another em simultâneo, ele teve uma outra atitude, detached, or he was que era completamente desapegada. whatever Ele costumava dizer: Shiv Baba does o que quer que Shiv Baba acceptable to him. fez, o que quer que eu faça, está aceitável para mim. Testing time. Mas também teve um período de testes. Vocês conhecem a história, 25 paise left in the cash box. quando havia somente 25 centavos na caixinha de doações And there was nothing to feed e não havia 350 nada para people. alimentar 350 pessoas. Baba was totally Mas Baba estava worry-free. totalmente It is not that he desapegado. was careless. Não é que ele era Not that he was descuidado, caring, não é que ele não tinha cuidado, he did not have worry. mas ele não tinha preocupação. E a razão para He said, isso I am only a trustee. é que ele tinha consciência que ele era somente um Responsibility. tutor, um zelador. He had delegated E ele tinha, that e Shiv Baba, to him. ele tinha delegado a responsabilidade para o divino, para Shiv Baba. Sometimes E noutras alturas, noutros momentos, given to us, quando a responsabilidade é nos dada, we have to perform it é verdade, nós temos de desempenhar aquilo fully, de forma correta, integrity, com integridade, honestidade and e conscientiousness, consciência, because I've accepted it. porque nós aceitamos aquela responsabilidade, mas simultaneamente The beautiful skill that a, we learn in Brahma Kumaris a linda habilidade que nós aprendemos na Brahma Kumaris é remain worry-free also que nós supreme. temos de permanecer sem preocupação. It gives lot of satisfaction E isso nos dá muita satisfação and leave the rest to God. Come. faz a sua parte e deixa a outra parte para Deus, I o would Pai. say Eu diria we must perform que quando nós estamos a desempenhar nossas tarefas responsibility. com responsabilidade completa, mas There is something se houver alguma coisa that is lacking, que está a faltar where ou something has gone wrong, algo que possa ter dado errado, if I'm really honest, se eu for realmente honesto, I will accept eu irei that aceitar situation also aquela situação de forma and responsibility. positiva, com o sentimento de que eu sou responsável. We E find em outros momentos, when things are good, quando going as well, coisas
Estão todas bem, andando bem. Todos dizem que eles fizeram isso, fizeram aquilo. Mas quando quer que haja alguma coisa que dá errado ou que não corre bem, os dedos que apontam uns para os outros. Foi por causa dela, foi por causa dele. Um bom líder, uma pessoa consciente, responsável, não aponta seu dedo para os outros, mas toma responsabilidade completa por tudo que tem acontecido. Isso é que é responsabilidade. Onde você tem fé completa no eu, e você está perto das pessoas, e se alguma coisa acontece, boa ou má, você partilha. E isso ajudará a obter colaboração dos outros. E o que eu aprendi nesta organização, que nós preenchemos nossas responsabilidades com colaboração. Não, uma pessoa sozinha não pode fazer tudo. E essa atitude de apreciar as especialidades dos outros. Uma pessoa boa, responsável, ela irá identificar as qualidades dos outros. E esta foi a qualidade de Brahma Baba. Brahma Baba, Brahma Baba dizia que ele não tinha feito tudo, não tinha feito nada. Mas onde quer que ele fosse, haviam sempre fotografias de eventos, de coisas que mostravam para ele. E quando reclamavam para ele sobre uma situação, Baba costumava sorrir. Ele sabia a arte. Uma vez, ele chamou a pessoa e disse: "Oh, filho, eu encontrei você. E ele falou para essa pessoa: "Olha, eu gostaria que tem tanta essa tarefa que ninguém quer fazer. Eu gostaria de saber se você poderia fazer, que era aquecer a água de manhã." E essa pessoa ficou tão feliz que Baba deu a ele uma responsabilidade. E ele aceitou aquela responsabilidade até o fim da sua vida. Totalmente responsável. Não quer dizer que eu sozinha tenho que fazer tudo. Não. Nós somos capazes de preencher as nossas responsabilidades através da colaboração dos outros também. E esta colaboração é quando nós temos uma atitude de eu tenho de ser capaz de ver somente as melhores qualidades uns dos outros e utilizá-las. Uma coisa que eu gostaria de dizer também, que Baba nos ensinou: filhos, quem é responsável por vocês? Nossa primeira tarefa é tomar as rédeas da nossa própria vida. Uma vez eu estava viajando na Europa e eles tiveram um tópico para mim, e o tópico era
Mudar quem? Eu? change who? Me. Mudar quem? Eu era o tópico. At first, when I saw the topic, E eu, quando eu pensei sobre esse tópico a primeira vez, started thinking, so what is to be said? eu falei, nossa, eu tenho que pensar muito. Straight away said, Mas take responsibility. a verdade é que nós próprios é que temos de tomar a responsabilidade de nossas vidas, tomar as rédeas de nossas vidas. Tend to blame others Geralmente as pessoas for their tendem a culpar os outros state of affairs. pelas coisas ou pelo seu estado mental. Whatever we are, Mas whatever onde we quer do, que nós estejamos, nós é que somos responsáveis por nós próprios. remember, E não vale a pena culpar os outros. Ao culpar os outros, nós podemos fazer aquela pessoa se sentir culpada e eles não vão mudar você. the change has to come. A mudança tem de vir internamente. E quando Responsible person, it comes to mama. eu encontro uma pessoa responsável, Responsible person has perseverance. tem I perseverança. recall one instance where Brahma Baba said to mama Eu me lembro uma vez, that he wanted to send Brahma Baba disse para a mama pictures of Kalpa tree que ele queria fazer, universities. enviar os quadros da árvore do Kalpa para muitas universidades. But painted with hands. E os quadros eram pintados à mão. Those days, even this was at a very crude level. You remember we used to have tracing paper, and people used to trace out, and then E era tudo feito à mão, não é? fill the colors. And the time E, was very short. e o tempo era curto para fazer todos Everyone esses quadros. said to Mama, Mama, why are you saying yes to Baba? It is not possible at all. E todos disseram para a mama, mama, como é que você disse sim para a Baba? Mama said, Não vai ser possível. E mama disse, Baba não, said, Baba disse. if Baba has said, it means E se it is Baba disse, possible. significa que é possível sim. Baba will not say Porque Baba impossible for the children to não do. iria nos dar uma tarefa impossível. É possível sim. And the daddies used to tell us that Mama used to sit there with E Dadi Dadi Di costumava dizer que mama ficava que ela ficava o dia inteiro com mama e via, ela presenciou, né? Testemunhou que mama conseguiu ter os quadros todos prontos para Baba com a cooperação das outras pessoas que estavam com ela. Então, humildade é uma dessas qualidades que é importante para se tornar responsável. Mas onde quer que você esteja, se você estiver numa posição responsável e você quer fazer que as pessoas te acompanhem, você tem que ser muito humilde, porque a humildade funciona. E outro instante da vida de Dadi Prakash Mani, uma vez eu estava com ela, e Judade estava em Pandavavan, Madhubam, e foi uma dica que eu aprendi. Então, tinha uma pessoa que tinha chegado e houve alguma argumentação, uma discussão. E ela disse para mim, olha, vá lá e veja o que está errado.
Então, ela era a chefe da organização e ela era responsável por tudo que estava acontecendo, não é? Então, e ela foi lá e perguntou: o que está errado? Então, ele era aquela pessoa que recebia as taxas, né? O funcionário das finanças. E ele não podia aceitar que os portões estivessem fechados. E então ele questionava por que o portão tinha que estar fechado, numa situação que ele não concordava que o portão tivesse fechado. E então Dade falou: não, olha, eu aceito essa responsabilidade, eu peço desculpas e por esse inconveniente. E ele aceitou, mas depois uma pessoa disse para ele: você sabe quem ela é? Ela é a diretora-geral desta organização. E então ele caiu aos pés dela, né? Ele fez a vênia, né? Porque responsabilidade, nós temos que ser muito, muito humildes. E humildade significa a gente não ter ego. E aí você consegue ter a cooperação dos outros. E eu disse anteriormente que uma pessoa responsável tem que ter fé em si própria. Dade Prakash Mani, que era a diretora-geral da organização, ela era muito simples e ela cuidava de um centro, mas e ela estava lá em Madhuban quando Baba deixou o corpo, Brahma Baba, e Baba mandou chamá-la uma semana antes. E ele disse: Kumarka, será possível você cuidar da Yagya? Será que você pode cuidar da Yagya, da organização? E Dade disse: sim, Baba. E então, depois de uma semana, Baba nunca permitia que ela ficasse mais tempo em Madhuban. Então, ele disse para ela que ela tinha que ficar no local de serviço dela, mas naquela altura, Baba deu permissão para ela ficar mais uma semana. E Baba, nesse tempo, estava a preparar Dade. E Baba deixou o corpo, e Dade estava lá para fazer os telefonemas. E quando quer que eu veja uma pessoa receber responsabilidades, poderes do divino também acompanham aquela responsabilidade. Dadiji, Dade Kumarka, ela aceitou isso, mas quem fez com que ela se tornasse assim? E quando ela ganhou a cadeira e sentou naquele lugar, muita mudança houve em Dade. Mesma coisa com Mama. Mama veio
como uma jovem solteira, com 16 anos de idade, mas when Baba gave her the responsibility, quando Baba deu-lhe responsabilidades, her mother, que ela era a mãe da Yagya, her attitude changed. a atitude dela mudou. Mama was very beautiful. Mama era muito linda, Let me tell you, she was very stubborn and little egoist also. e ela era até um pouquinho teimosa. She came to Baba. Mas quando ela veio para Baba, Recognized ela the reconheceu, responsibility compreendeu a responsabilidade que tinha sido colocada para ela e ela transformou-se completamente. A personalidade dela se transformou body structure also transformed. e até a estrutura do corpo dela se transformou. So Então, responsabilidade nos capacita our personality a tornar a nossa personalidade nobre. a lot. Nós aprendemos muito, We learn a lot. nós aprendemos In muito. fact, our personality becomes very rich. De fato, a nossa personalidade se torna muito enriquecida. Which otherwise we will not. So we should not Então, shirk. We should not be shy of Então, taking responsibility. nós não devemos ser tímidos ao tomar uma responsabilidade. Let us Se foi perform it to the best entregue of para our nós, vamos desempenhar ability. no melhor da nossa Mama was capacidade. fearless. E Mama era destemida, totalmente destemida, And she fully knew porque ela era responsável, mas também muito nova. it takes up any responsibility. E qualquer pessoa que toma uma nova responsabilidade tem que ter o conhecimento completo daquilo que ela é responsável. And E Mama sabia disso. Mama, because of this, por causa disto, also had ela full também faith in Baba. tinha fé completa em Baba, I am not alone. que a autoridade todo-poderosa estava com ela. Recently, I came across this. E recentemente eu encontrei MD of a company. uma pessoa, diretora-geral de uma companhia, He was responsible for the whole company. e essa pessoa era responsável por toda a companhia. Muitas pessoas dependiam dele. But he never E ele os conhecia. E ele conseguia partilhar as responsabilidades dele. he had a slogan written E ele tinha muitos slogans na sua mesa, are not alone. que era: nós não estamos sozinhos. This gives a lot of strength. E essa é uma frase muito, muito forte. Similarmente, Mama também tinha muita fé no eu That Baba is there. e tinha muita fé que Baba estava lá Make her perform para a tornar uma divindade. in most courageous way. E desta forma, There were so many challenges. houveram tantos desafios. So many challenges. People would come and meet the person who is responsible. Ela teve de enfrentar muitos desafios, porque todos falam com quem é responsável por alguma coisa. A big crowd had collected. Então, Were opponents. eu perdi. This was also there. Então, houve uma situação que haviam pessoas que estavam a causar oposição e o irmão Jagdish estava lá com Mama. To see Mama. Então, ele foi falar com Mama e falou com ela, Mama was sitting in yoga. mas Mama estava sentada em yoga, totalmente em silêncio, They couldn't say a word. e ele não pôde dizer nenhuma palavra. They came down. E depois, essas pessoas saíram
E What is their chance? ela falou com essas pessoas, Anything at all. vocês querem dizer alguma coisa? Come back. E eles não foram capazes de dizer Say, "Mama, nada. we agree. These sisters are bad. Então, Mama is very nice." eles falaram que essas irmãs são más, mas mama é muito boa, muito agradável. Responsibility Então, responsabilidade gives such a strength. You are totally fearless. deixa você totalmente livre. Courageous to face them. So, this quality automatically emerges when we have faith and we perform a duty responsibly. Nós podemos desempenhar. I would say that when we are taking up any responsibility, we should not be attached too much to it. Now, for instance, Então, por exemplo, when I'm here, nós estamos aqui still, Oasis still e uma irmã headquarters. Headquarters is the headquarters. I always ask myself e uma pessoa e eu perguntei a mim próprio, to come to Mount Abu, se eu fosse para Monte Abu, leaving behind ORC, deixando para trás o RC, né, o centro de retiros, able to do that? será que eu seria capaz de voltar This de makes Monte me Abu? alert and it gives me an opportunity to analyze Então, what responsibility my people can take when I'm absent. então If I'm nessa, attached, I would say, no, this work is se eu, there, this work is ela está a there, falar, this work is there. I está a cannot falar come de to the headquarters. se eu tivesse apego a alguma coisa, como é que eu iria ser capaz de ficar livre? Então, quem é responsável não pode ter apego. Is greater than what I have here. If I'm attached, I will never be able to E aí eu não serei capaz de crescer se eu tiver apego. Eu não serei capaz higher responsibility. de partilhar as responsabilidades. If I become too attached to my Se eu me responsibility, torno muito apegado às minhas responsabilidades, isso também me causa tristeza, sofrimento. at times happiness. But that is not the state. E isso não é muito bom, One has é satisfatório. equal or what we say, one has to have very balanced mind. Nós temos de ter uma vida equilibrada, tem que haver equilíbrio. So, Então, attachment, o apego this is one area. é uma área Extra responsible people, extra que pessoas que têm responsabilidade extra, consciência extra, withdraw themselves, não able to podem ter. their responsibility to Elas, porque elas não são capazes de delegar as responsabilidades. and Algumas vezes pode acontecer who are excellent at their work, que excellent. as pessoas estavam fazendo um trabalho excelente, In the juniors that they will mas não tinha fé nos júniores, nas pessoas mais novas. that the work that you do, the style in which you work, E elas só pensavam no trabalho que elas estavam fazendo. they grow. Mas dessa forma, como é que eles vão crescer, os mais novos? Responsibility of mine is not only towards the self. A responsabilidade The people with whom I live, também tem de ser partilhada that they also grow along with me. para que eles, Their growth should also be there. que eles cresçam juntamente comigo. Maturity should be there. A maturidade tem de estar lá para isso.
E isso só acontece quando eles recebem uma responsabilidade. Quando é lhes dada uma responsabilidade, uma pessoa responsabilidade, deve saber que quando ela entrega uma responsabilidade, ela tem que aprender a delegar. E se vocês olharem para uma pessoa responsável, measurement would be the level of satisfaction that I have, contentment that I have done my duty properly, and I have made a significant contribution. So a responsible person is able to, he has to take care that he's able to manage. ok, uma pessoa responsável, ela tem que ser contente, mas ela também tem de pensar no benefício máximo para todos, para o bem de todos. E eu me lembro de um exemplo. Director. It was not exactly director, but number 2. In one of the hospitals of Delhi. Num dos hospitais de Delhi houve um problema. E essa pessoa deveria ter estado lá, mas não estava. Ultimately, the result was that he was transferred, that you were supposed to be in this difficult time in the hospital when you were also given the call that you should be there and you are absent. It is not performing your responsibility or duty. Então, ela estava dizendo que uma pessoa estava no hospital e essa pessoa não estava conseguindo fazer o trabalho direito. Mas uma pessoa responsável tem de compreender que todos têm algo valioso. E, segundo lugar, não pode haver uma abordagem competitiva, mas sim cooperativa. Cooperação não pode estar juntamente com a competição. Se houver competição, a competição a cooperação permite que o melhor da pessoa venha de cima, mas a competição não. E aí não pode haver cooperação entre aquele grupo. Normalmente, quando as pessoas se tornam muito conscientes dos seus direitos e não das suas responsabilidades, né? Isso é um momento de aprendizagem para todos em relação ao significado da responsabilidade. Então, isso foi um pouquinho sobre responsabilidade. E falando de novo em relação à Mama, Mama tomou a sua responsabilidade de forma maravilhosa. E ela ganhou o coração e o amor de todas as pessoas. Mesmo em relação a Dadi Gulzar,
Ela dizia que algumas vezes not prepared. Your a Juliet pessoa prepared, poderia não estar muito bem preparada and you have to work e nós person. temos que trabalhar com aquela pessoa de tal forma que Someone is there alguém to esteja look lá after para cuidar daquela pessoa, and cuidar da help them responsabilidade to fulfill greater responsibility. para que ela seja capaz de And this is preencher also one of the things responsabilidades maiores. Então, era isso que Mama costumava fazer. Então, lá de Guzar estava em Lucknow where e no centro de Delhi, big daddies were living. então onde grandes daddies estavam. To different other centers like Então, Sindri, Mamãe enviava essas daddies para diferentes locais others. Mama was sending me to different other centers. e mamãe enviava essas pessoas para diferentes locais. Então, nesse centro em particular, era necessário uma pessoa e Dadi Guzar foi para Lucknow, Delhi. E Dadi Guzar falou, Mami, Mama, como é que eu vou fazer? E Mama disse, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a fazer. Então, Dadi Guzar foi. E vocês conhecem Dadi Guzar? Ela foi a última, ela foi a diretora-geral da Brahma Kumaris, né? Ela já faleceu. E então, Mama disse para ela que em momentos que nós temos de partilhar a responsabilidade e nós temos de ter amor e fé nas boas qualidades de todos. E número 2, assim como você toma a responsabilidade, você se torna. E tudo depende da sua fé, da forma como você pensa. Assim como você pensa, você vai realizar aquela responsabilidade. Então, Brahma Baba costumava dizer que aquilo que eu faço, os outros verão e farão o mesmo. E Dadi também seguia esse mesmo princípio. E Dadi dizia, sempre se lembre, aquilo que eu fizer, os outros vão ver e irão fazer o mesmo e irão aprender. E o terceiro princípio é o Criador. Eu sou o Criador da minha própria fortuna. Eu sou o Criador da minha própria fortuna. E eu sou responsável por ela. Então, com esses pensamentos, se vocês pensarem nos vossos dias de infância, vocês podem também pensar sobre as responsabilidades. Então, teve momentos onde nós tínhamos que ser sustentados, apoiados, de uma forma muito honesta, alerta. E o que quer que nós fizemos foi bem sucedido. Então, é desta forma que eu sinto. Então, estarei feliz em responder perguntas. Obrigado, Asha Didi. Olá, Manoj Pai. Fine. I actually got a call from Neha Didi, so I told her 9:15. So is that okay? 9:15, as you also said. Okay. And so. Então, estão falando sobre horários. E porque a Sista Asha e vamos ter um pequeno período só de pergunta e resposta. Então, eu gostei muito do ponto muito lindo que eu não tinha pensado.
que uma pessoa que é responsável por uma organização como um líder, ele ou ela tem de ver os atributos e qualidades dos subordinados. E também gostei dos últimos princípios que você mencionou, né, que foi também o slogan de Mama. Assim como você faz, os outros vão ver e vão fazer o mesmo. Então, copiar é fácil. E você também mencionou que você tem que render tudo para o divino, para o Todo-Poderoso. Então, veio uma pergunta: será que eu consigo me sentir relaxado na minha vida, colocando toda a responsabilidade da minha vida sobre Deus, e então ficar completamente relaxado? When I say that we Quando você diz bring to the que divine, você confiou algo means that para o I'm divino, doing my significa best. que eu estou a fazer o meu melhor. Not just Eu não posso apenas esperar my responsibility. que Deus preencha minhas responsabilidades. Não. What I mean is, O que eu quero dizer é, I do my eu responsibility, faço minha responsabilidade, minha parte do trabalho, if mas nothing happens untoward, se nada acontece, happens, then ou I'll just leave it to eu tenho que deixar com o divino também. not the right time. Talvez possa não ser o melhor momento, mas I eu should not become discouraged. não devo ficar desencorajado. I should not be Eu não devo ficar, enthusiasm that it can eu não devo perder o meu entusiasmo se nada acontecer. So whoever has asked this question, Então, aquele irmão ou irmã, it does not mean that you isso say, não quer dizer let que God você do fica relaxado e deixar Deus fazer o seu trabalho. Não. duties. You A- have to do. Assim como você tem de fazer, Also have faith in the mas, divine ao mesmo tempo, você that tem can que help tomar, tem que ter a certeza que o divino irá te ajudar. Ok? Muito, muito parecido. Assim como você planta, você colhe. Então, nós estamos a passar por momentos difíceis, momentos do Covid. Então, será que Deus é responsável? Por que que Covid está nos atingir tanto? De fato, não é Deus, Dear brothers and sisters, no irmãos e one, irmãs, nenhum pai, a Lokik father, the body um of pai God, físico ou want to give any nenhum pai sorrow to his físico children. quer dar algum tipo de tristeza para os seus filhos. Não. Então, nosso Pai Supremo, nosso Pai Espiritual também não dá tristeza para os seus filhos. Even the father does not want it. Nem mesmo o pai quereria isso. The divine, who is the Então, father o of all divino, souls, o Pai de todas as almas, he does not será want que ele nos daria it. tristeza? He has not sent it, Não, but it is a just mas providence. It is foi because apenas uma providência. say, our own karmic accounts, cumulative Foi karmic accounts, nossas say, próprias contas kármicas acumuladas que geraram aquela we have to situação. face it. Então, você tem de pensar, você tem de compreender, não é? Então, nós temos de aprender lições com os outros também. E nós temos de andar para frente. Porque muitas vezes, em momentos de dificuldade, as pessoas se tornam amigas uns dos outros, têm mais confiança uns nos outros. E esses momentos de dificuldade têm um efeito muito positivo. Eu concordo que é muito doloroso ver nossos parentes próximos ou pessoas próximas de nós sofrerem, mas nós não podemos fazer nada. Tudo que nós podemos fazer é proteger a nós próprios. E o que quer que aconteça, nós temos de enfrentar os desafios e nos tornar vitoriosos. Se nós tivermos feito a nossa parte, se nós tivermos tomado a vacina, etc., protegido,
Então, God does not do that. eu queria dizer que Deus não faz nada disso. Deus não tem nada a ver com esse sofrimento. Ele não causa A sofrimento para doctor is ninguém. asking a question Um that médico he is an está a intensive fazer care. uma He is pergunta working in the intensive care, and que he ele is está a saying, trabalhar all my efforts to save the patient. nos cuidados If the intensivos, patient dies, que ele fez I todo am o responsible esforço for the death of the patient. para, So how do you feel? salvar os Am I pacientes, mas se o responsible for the death? paciente morre, eu tenho a responsabilidade sobre sobre a morte daquele paciente. Então ela falou, médico, doutor, você fez o seu melhor. Então, se você fez emocionalmente o seu melhor, então eles sabem, se eles dizem que a culpa é do médico, você sabe muito bem que você fez o seu melhor. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Você fez o seu melhor para salvar a vida. Não toma isso, não deixa isso, não tome isso no teu coração, né? Ou seja, mantenha-se emocionalmente equilibrado. Não tome esse comentário, não leve esse comentário para o seu coração, porque senão você vai se sentir muito mal e você não pode sentir-se desequilibrado, porque você aprendeu, você tem conhecimento e essas pessoas não entendem nada, então elas têm de colocar a culpa em alguém. Então, deixe que seja assim, conheça a si próprio internamente, saiba que internamente você fez o seu melhor e que você não é responsável pela morte dessa pessoa. Porque você não fez nada intencionalmente. Então, o que aconteceu, aconteceu, nós não podemos fazer nada em relação a isso. Mas internamente você tem no teu coração que você fez o seu melhor. Muitos médicos estão a fazer perguntas que eles têm feito os seus deveres muito bem, mas a pandemia está a demorar a diminuir. O que nós podemos fazer? Nós somente podemos dar boas vibrações para o eu e boas vibrações para todas as pessoas. Por isso é o momento de praticar meditação. E terceira coisa, o poder da determinação. O poder da determinação também ajudará. Porque existem muitas pessoas que foram visitadas pelo corona e nem souberam que estavam doentes. Por quê? Acontece. E aconteceu comigo também, por exemplo. Como? Eu não sabia mesmo, mas nós podemos ajudar as pessoas a desenvolverem poder de força de vontade, meditação e vibrações de consciência de alma, pelo menos isso. E pelo menos o efeito dos medicamentos no paciente são muito melhores e muito melhor recebidos pelo corpo. E eu gostaria de partilhar que durante essa pandemia, na segunda onda, foi muito má. Houveram muitos pacientes que o nível do oxigênio estava muito baixo e estavam em dificuldade, em uma posição difícil. Mas eu descobri que conversar com eles por telefone ajudou-os muito. Houveram pessoas que a condição não era nada boa, mas você disse para o paciente, você está muito melhor hoje. Os resultados estão melhores hoje.
E eles apanham o encorajamento, ficam. E a enfermeira disse que depois dos telefonemas, os pacientes responderam muito melhor à medicação. E desta forma, né, em relação ao vírus, o vírus tem o seu próprio tempo para ir embora. Nós temos que nos manter protegidos e tentar ajudar os outros o máximo possível. E temos de ter força espiritual, força interior, força de vontade e dar bons pensamentos para o eu, para si próprio. Não ficar pensando, não, eu vou morrer. Não, não pensar dessa forma. Nós tivemos 110 pessoas aqui no nosso complexo do Retiro tiveram corona. Mas conversando com eles, dar a eles aulas de meditação, ou escutá-los, todas estas coisas ajudaram muito. Poucos casos foram fatais. E alguns casos foram fatais, muito poucos. Mas através de aconselhamentos, escuta, muitos superaram. A maioria superou. É desta forma que nós podemos ajudar uns aos outros. E os médicos têm que ter muita confiança em si próprios. Eles não podem perder a sua confiança e nem ficar negligentes. Vocês não devem ficar negligentes. O que eu descobri foi que quanto mais tivermos consideração pelo paciente e falarmos palavras espirituais ao paciente, isso ajuda muito no tratamento. Muito obrigada, Asha Didi. Eu tenho certeza que os médicos ficaram satisfeitos. E as últimas perguntas que você mencionou foi que nós não podemos ficar tímidos em relação às responsabilidades e nem brilhar demais tomando todas as responsabilidades. Então, tem uma pessoa que fez uma pergunta que ela fica com a família e ela tem as responsabilidades da sua família, dos pais idosos. Como é que eu posso equilibrar a minha vida espiritual com a minha vida familiar? A vida espiritual não é diferente da responsabilidade da sua vida com seus amigos, com seus parentes. Ao fazer espiritualidade, ao praticar a espiritualidade, nós temos de dar respeito para eles. Isso é espiritualidade. Dar boas vibrações para eles, falar com eles de forma agradável. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é diferente da nossa vida. Nós temos de integrar a espiritualidade, os valores espirituais na nossa vida, e não o contrário. Nós temos de ver as pessoas não como nossos pais, mas como almas. Dar a eles boas vibrações, conversar com eles. Isto é o que nós aprendemos. Isso é Karma Yoga. Karma Yoga não quer dizer simplesmente limpar o chão, cortar vegetais. Não, não. É na ação, no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas interações com as pessoas, dando a eles paz, amor, respeito, felicidade e assim por diante. Isso é espiritualidade. Isso é Karma Yoga. E não deve ser diferente da sua vida familiar, da sua vida espiritual.
Então, isso é tomar a responsabilidade. E ele disse que temos a última pergunta, e uma mãe fez essa pergunta. Eu estou a cuidar dos meus filhos, eu eu tenho responsabilidade por eles. Será que eu posso tomar decisões por eles? We have to see. Nós temos de ver. They are small and Se not as crianças são pequenas, elas não são capazes de tomar decisões por elas próprias. Então, nós podemos, sim, tomar decisões por elas, porque somos responsáveis por elas. Mas as crianças têm de aprender, e nós temos de ter a responsabilidade de ensiná-los. Eu tenho de verificar o que eles querem, e se eles concordam, né, se eles concordam, se eles têm esse desejo, e então, sim, deixe que a decisão, se eles são mais velhos, né, deixe que a decisão parta deles e que haja uma concordância. E neste caso, você está a tomar a responsabilidade de forma correta, porque você tem que verificar a maturidade dos seus filhos. Eu sinto que os pais devem ser muito abertos com os filhos e mostrar os dois aspectos para eles, e então ajudá-los, apoiá-los na decisão deles. Então, você pode conversar com eles e fazê-los levar até aquele ponto para vocês encontrarem um ponto comum. Muito obrigada, Didi. Como você está a viajar para Monte Abu amanhã, então, no interesse da Sister Cláudia, nós vamos conduzir a meditação, mas gostaríamos que a doutora Ashok Mehta desse os agradecimentos a Asha Didi. Muito obrigado, Asha Ben, por nos dar... About responsibility. We have always, as a surgeon, I always have felt that we also, when we were trained, first time when you were given a responsibility of operating on somebody. Muito obrigado, Asha Didi, foi lindo o que você falou. E eu gostaria de agradecer e dizer, cada um de nós tem essa preocupação e deve absorver estes valores, este valor em especial. E eu também passei por várias situações e essa pessoa está dando um exemplo, né, de uma situação que se passou com ele. E ele disse que a gente não deve ser assim tomar uma responsabilidade de forma muito rápida e que tem que ser pensada. E eu achei que foi muito lindo a forma como você explicou. Que tem muitos passos, a responsabilidade tem muitos passos, que nós temos que aprender. Então, muito obrigada, Asha Didi, muito obrigada por as suas explicações. Muito obrigado, Dr. Mehta, Asha Didi. E agora, e desejamos a você uma boa viagem. Ela disse obrigada. 5 minutos pode fazer a meditação, 5 minutos só. Eu vou sentar aqui por 5 minutos. Então, a Sister Cláudia, do Canadá, irá fazer o comentário de meditação.
Shanti. Om Shanti. Let's bring the awareness of I, the soul, Eu agora estou consciente de mim, a alma, sitting in my forehead. sentado na minha testa. I'll take this time E eu to relax, aproveito empower neste this momento para soul. observar o poder interno da alma que eu sou. When I connect Quando eu me conecto to myself and I connect to the Supreme Soul, com a alma suprema, I can feel His power eu posso sentir o seu poder vindo na minha direção. with His strength, His power. Nothing is impossible. E com este poder, eu tenho o sentimento, o pensamento que nada I just need é to believe impossível. Eu apenas with tenho de myself. acreditar em mim próprio. I just need Eu apenas tenho que to believe on Him. acreditar nele. I just need Eu to apenas be tenho responsible que ser responsável for my acts pelos meus próprios atos, and my attitudes pela minha atitude towards myself, e por mim próprio towards others. e também pelos outros. In this world, we need to live with others. E é desta forma que nós devemos viver uns com os outros, conviver uns com os outros, We need to think that I am a victorious soul. acreditando que eu sou uma alma vitoriosa. As a victorious soul, Como uma alma vitoriosa, always improving myself. And I'm always helping others to improve. eu ajudo a mim próprio e ajudo os outros também. When we help others, E ao ajudar os outros, we become victorious. eles se tornam cooperativos. In this world, we are not alone. Porque nós não estamos sós. We Nós vivemos close together to each muito other. próximos uns dos outros. We live far away. Nós não vivemos isolados e distantes, But we are all mas nós todos somos, together. estamos juntos And for that, nesta tarefa responsibility with all de the souls and ter bodies of responsabilidade the world. por todas as almas do mundo inteiro.
I can see myself Eu as a posso ver a mim próprio como uma árvore the tree to be nice. They share the que shadow partilha with other sua trees. sombra e seus frutos com os outros. It is the responsibility of the trees É responsabilidade das árvores and it's our responsibility to share. e é nossa responsabilidade partilhar com os outros. Always remember, Sempre se lembrem, I am eu sou a responsible soul. uma alma responsável. I am Eu sou victorious soul. uma alma vitoriosa. By sharing, Ao I remember partilhar myself. o que eu recebo, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Claudia, sister, for Muito the obrigada, Sister Cláudia, meditation and the meditation on responsibility. por esta reflexão e essa I meditação. request Brother Kamlesh to do the announcements. E agora vão vir os anúncios, mas eu vou sair do encontro. Om Shanti. We can't hear you, Kamlesh Bhai. Sorry about that. Let me start again. Shanti, thank you very much. So to expand on the talk that the sister gave today, we will now, rather in a few days, we will have a workshop associated with this value of responsibility. It will be hosted by Sister Maureen of London, and it is on Sunday, 4th of July. From 9 to 11 a.m. in Indian Standard Time, or in UK time is 4:30 to 6:30 a.m. The details of the Zoom ID and the passcode are on the screen. And if you put your details on the chat, and if you'd like more information, we can send it to you. You can either call us, message us on our Facebook, or you can even email us. Let's see if I can do it. Now, for the next topic in this series, Values for Life, is episode 17, and we have one of our favorite guests back, and that is BK Sister Jayanti of UK. She is the European Director of Brahma Kumaris. It will be on the value of cheerfulness, Harshit Mukta. It's on 10th of July. Again, it's a Saturday in Vancouver and in North America. And in Vancouver time, it will be 7:30 a.m. So it will be the same start time. And it will be broadcasted on multiple platforms, including YouTube and on Zoom. And it will also be broadcasted in a variety of languages. So like in Zoom today, we had multiple languages. So we will have those languages and probably a few more depending on availability. So if you need more information, you can check out the two websites listed here. So vihasa.in. So Vihasa is the key website in this program, and they will have all the details of all the programs and all the upcoming topics that will be coming our way in the next few days. And also you can check out vancouver.brahmakumaris.ca, where we post the latest or the most upcoming programs,
as well as you can go there for Raj Yoga, meditation courses, and other workshops. You can also check us on YouTube, where all the past and current videos are put there and for you to see. And if you want to get more information from that, you can always email us from the 2 email addresses shown on the screen. Thank you very much. Manoj bhai, over to you. Yeah, thank you, Brother Kamlesh, for the announcements. And thank you all the viewers who have participated in this. And thank you for your questions. Didi was really very happy. She messaged me that the questions were very interesting. So thank you all of you all once again, and see you soon in a fortnight. Thank you all of you. Bye-bye.